Em um jantar de gala, uma garçonete é humilhada publicamente por executivos arrogantes que dizem alto: ela é só funcionária, nem deveria estar servindo nossa mesa. O que eles não sabem é que um milionário está na mesa ao lado e ouve tudo. Ele se levanta imediatamente para todo o salão e revela o impossível. Ela não é só uma funcionária, ela é sua filha que ele não vê há 15 anos. Me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Se inscreve no canal e deixa o like para não perder o restante dessa história incrível. Sofia ajustou o uniforme preto pela 10ª vez. Suas mãos tremiam, não pelo trabalho, mas pela conta do hospital em sua bolsa. R$3.000. Prazo: 1 semana. O Grand Palace Hotel brilhava sob lustres de cristal. Executivos celebravam mais um ano de lucros da Valente Corporation. Sofia atravessou o salão, invisível, como sempre. A mãe estava em casa, doente, consumindo suas economias. Sofia havia trancado a faculdade de administração. Trabalhar era a única opção. Mesa 17, ordenou a supervisora. 5 executivos, não erre. Sofia serviu champanhe com precisão. Os homens conversavam sobre bônus milionários, ignorando-a completamente. Quando um deles pediu outro guardanapo, fez um comentário que ecoou pelo salão. Imagina dedicar a vida a servir os outros. Que desperdício. Os colegas riram. Sofia manteve a expressão neutra. Precisava daquele emprego. É o que ela merece. Gente assim nasce sem ambição. O próximo comentário a congelou. Ela é só funcionária. Nem deveria estar servindo uma mesa como a nossa. Então uma cadeira raspou no chão. O som cortou o ar como trovão. Um homem se levantou da mesa principal. Alto, terno impecável, olhos furiosos. Ricardo Valente. O dono de tudo. Repita o que disse sobre ela. O executivo empalideceu. Ricardo avançou, cada passo medido. Você humilhou uma funcionária na minha empresa. Então seus olhos encontraram Sofia. Ele congelou, segurando a mesa como se fosse desmoronar. Não pode ser. Seus olhos, quantos anos você tem? 23. Sofia respondeu confusa. Seu nome completo? Sofia Cristina Almeida. Ricardo fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Almeida. Seu pai... Helena nunca contou? Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Não. A negação foi um grito de dor. Eu não abandonei. Ela desapareceu. Mudou de cidade. Trocou de nome. Ele virou para o salão, voz rachada. Esta mulher não é só funcionária. É Sofia Cristina Valente. Minha filha. A filha que me foi roubada há 15 anos. O salão explodiu em murmúrios. 300 vozes sussurrando ao mesmo tempo, criando um zumbido de choque e incredulidade. Câmeras de celular começaram a aparecer. Flash de fotos. O momento estava sendo documentado, viralizado em tempo real. Sofia deixou a bandeja cair. O som do metal batendo no mármore ecoou alto, mas ela mal registrou. Seus joelhos fraquejaram e ela teve que segurar na cadeira mais próxima para não cair. Isso não... Você... está... As palavras morriam em sua garganta. Ricardo avançou, mas ela recuou, levantando a mão em um gesto de pare. Não se aproxime de mim. Sua voz saiu alta, histérica. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. Meu pai está morto. Minha mãe me disse que ele morreu. Helena te disse isso? Ricardo pressionou a mão contra o peito, como se as palavras fossem facas. Meu Deus, ela te disse que eu morri? Ela disse que você nos abandonou e depois morreu em um acidente. Sofia estava chorando agora, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Todo o salão observava, mas ela não se importava mais. Ela disse que você nunca me amou, que foi embora porque não queria uma família. Não. Ricardo deu mais um passo, suas mãos estendidas em súplica. Não, meu amor, eu te amava mais que tudo. Você era minha vida inteira. Então onde você estava? Sofia gritou, a dor de 15 anos explodindo de uma vez. Onde estava quando eu acordava chorando à noite? Quando eu tinha que mentir na escola dizendo que meu pai viajava muito? Onde estava quando minha mãe teve que trabalhar 3 empregos para nos sustentar? Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Um homem que comandava impérios, que negociava bilhões, completamente destroçado. Eu procurei, ele disse entre soluços, durante anos, detetives particulares, advogados, tudo.
Helena usou o sobrenome de solteira dela, se mudou para outra cidade. Conseguiu uma ordem judicial me impedindo de contato. Disse que eu era perigoso, que vocês precisavam de proteção. Isso é mentira? Sofia gritou. Eu sei. Ricardo deixou as mãos caírem, revelando um rosto devastado. Mas o juiz acreditou nela. E quando finalmente consegui reverter a decisão, você já tinha desaparecido. Procurei em cada cidade, cada escola. Você simplesmente se foi. A supervisora de Sofia apareceu ao lado dela, tocando seu braço gentilmente. Sofia, querida, você precisa sentar. Eu não preciso sentar. Ela se afastou bruscamente. Eu preciso de respostas. Eu preciso entender como minha vida inteira foi uma mentira. Ricardo enxugou o rosto com as costas da mão. Quando olhou para Sofia novamente, havia uma determinação férrea em seus olhos, misturada com o amor e a dor. O divórcio foi horrível. Ele começou, sua voz mais firme agora. Seu avô, meu pai, não aprovava Helena. Dizia que ela havia se casado comigo por dinheiro. Fez a vida dela um inferno. Eu era jovem, estúpido, tentando provar meu valor nos negócios. Não a defendi como deveria. Helena ficou ressentida, com razão. Mas eu nunca imaginei que ela... Ele olhou para Sofia, implorando para que ela acreditasse. No dia que ela saiu de casa, você estava na escola. Quando voltei do trabalho, a casa estava vazia. Sem móveis, sem roupas, sem vocês. Só uma carta dizendo que ela nunca mais queria me ver, que eu não merecia ser pai. E você acreditou nisso? Sofia perguntou, a voz cheia de amargura. Simplesmente desistiu de mim? Nunca. O grito de Ricardo fez o salão inteiro estremecer. Eu nunca desisti. Gastei milhões procurando. Perdi anos dormindo 3 horas por noite, seguindo qualquer pista. Mas Helena era inteligente. Ela sabia como desaparecer. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Eu só descobri que vocês usavam o nome Almeida há 2 meses. Um investigador finalmente encontrou registros escolares antigos, mas não tinha endereço atual. Não tinha. Sua voz falhou novamente. E então você aparece aqui, no meu evento. Como? Garçonete. A palavra saiu como uma punhalada no próprio coração. Você está trabalhando como garçonete, ele repetiu, como se não conseguisse processar. Minha filha, minha menina, servindo executivos arrogantes que te tratam como lixo. Sofia limpou as lágrimas com raiva. Eu trabalho como garçonete porque preciso, porque minha mãe está doente e alguém precisa pagar as contas do hospital, porque a vida não é uma fantasia onde papais bilionários aparecem para salvar o dia. Ricardo deu um passo para trás como se tivesse sido esbofeteado. Sua mãe está doente? Sua voz era um sussurro horrorizado. Helena está doente e você... Meu Deus, você está cuidando dela sozinha? Não temos mais ninguém, Sofia disse, e havia acusação em cada palavra. Nunca tivemos. O olhar de Ricardo encontrou o dela, e naquele momento, Sofia viu algo que fez seu coração apertar. Culpa. Culpa profunda, corrosiva, que havia consumido aquele homem por anos. Me deixe ajudar, ele implorou. Por favor, deixe eu consertar isso. Mas antes que Sofia pudesse responder, uma voz cortou o momento. Senhor Valente? Um dos diretores da empresa se aproximou hesitante. A mídia está ligando. Isso está em todas as redes sociais. Precisamos de uma declaração oficial. Ricardo nem olhou para o homem. Seus olhos permaneceram fixos em Sofia. A única declaração que importa, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem, é que eu acabei de encontrar minha filha. E nada mais importa além disso. 1 hora depois, Sofia estava sentada em uma sala privativa do hotel, tremendo apesar do ar-condicionado desligado. Uma manta havia sido colocada sobre seus ombros. Alguém trouxe chá. Ela não tocou em nada. Ricardo estava do outro lado da mesa, respeitando a distância que ela havia exigido, mas seus olhos nunca a deixaram, como se tivesse medo de que, se piscasse, Sofia desapareceria novamente. Eu preciso ver provas, Sofia disse finalmente, sua voz rouca de tanto chorar. Eu não posso simplesmente acreditar. Por que você disse? Claro. Ricardo pegou a carteira, as mãos tremendo ligeiramente.
Ele retirou uma fotografia antiga, desgastada nas bordas de tanto ser manuseada. Deslizou pela mesa. Sofia pegou a foto com dedos hesitantes. Era ela, uma menina de 7 anos, sentada nos ombros de um homem mais jovem. Ricardo, sem os fios prateados, sorrindo de uma forma que ela nunca tinha visto em nenhuma foto de revista. Eles estavam em um parque. Ela segurava um sorvete de chocolate. Ele olhava para ela como se ela fosse o sol. Você fazia aniversário em março, Ricardo disse suavemente. Dia 12. Você odiava o sabor de morango, mas amava chocolate. Tinha um ursinho de pelúcia chamado Capitão, que levava para todo lugar. Sua cor favorita era roxo. Sofia apertou a foto contra o peito. As lágrimas voltaram. Ainda é, ela sussurrou. Roxo ainda é minha cor favorita. Ricardo sorriu através das próprias lágrimas. Você costumava dizer que queria ser astronauta ou veterinária. Mudava de ideia. Toda semana. Eu lembro. Sofia olhou para a foto novamente. Eu lembro de você me levando para ver as estrelas. Disse que eu podia ser qualquer coisa. E você pode. Ricardo se inclinou para a frente. Sofia, você ainda pode ser tudo o que sonhar. Eu sonhei em terminar a faculdade. Ela disse, amargura voltando à sua voz. Mas tive que trancar a matrícula. O dinheiro acabou. Que faculdade? Administração. Na estadual. Ela limpou o rosto. Era a única que eu podia pagar. Mas mesmo assim, quando mamãe ficou doente, tive que escolher. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era cuidadosa. E Helena? Ela sabe que você está trabalhando assim? Que abandonou a faculdade? Ela não sabe de nada. Sofia fechou os olhos. Ela está tão fraca que mal consegue ficar acordada. Eu disse que a faculdade estava ótima, que eu estava gerenciando tudo. Não queria preocupá-la. Você tem 23 anos e está carregando o mundo nas costas, Ricardo disse, a voz carregada de emoção. Isso nunca deveria ter acontecido, mas aconteceu. Sofia olhou para ele diretamente. E eu não sei como processar isso. Não sei como olhar para você e ver um pai. Você é um estranho rico que apareceu e disse que me ama. Eu entendo. Ricardo assentiu. E não espero que você me perdoe imediatamente. Não espero que me chame de pai ou que confie em mim. Mas preciso que você me deixe ajudar. Sua mãe. Os custos médicos. Não. Sofia se levantou abruptamente, a manta caindo de seus ombros. Não vou aceitar caridade. Não é caridade. Ricardo também se levantou. Você é minha filha. Deixe eu cuidar de você como deveria ter cuidado todos esses anos. Você não pode comprar 15 anos perdidos, Sofia gritou. Não pode jogar dinheiro no problema e esperar que tudo fique bem. Eu sei disso. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, frustração e desespero em cada movimento. Mas o que mais eu posso fazer? Deixar você sofrer quando posso ajudar? Fingir que não te encontrei? Sofia caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Tantas luzes, tantas vidas. E a dela havia acabado de ser virada do avesso. Minha mãe te odiava, ela disse suavemente. Sempre que eu perguntava sobre você, ela mudava de assunto ou chorava. Eventualmente eu parei de perguntar. Ela tinha motivos para me odiar, Ricardo admitiu. Eu não fui um bom marido. Priorizei os negócios. Deixei meu pai humilhá-la. Mas eu amava vocês. Isso ela não podia negar. Ela negou isso minha vida inteira. Sofia se virou para encará-lo. Então quem está mentindo? Você ou ela? Não sei, Ricardo disse honestamente. Talvez os dois. Talvez nenhum. Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio, distorcida pela dor e pelo orgulho. Sofia cruzou os braços, proteção involuntária contra a vulnerabilidade que sentia. Eu preciso falar com ela. Preciso ouvir o lado dela dessa história. Então vamos juntos, Ricardo ofereceu. Agora, hoje à noite. Não. Sofia balançou a cabeça firmemente. Você a vê e ela pode ter um ataque cardíaco. Ela está frágil. Eu preciso preparar o terreno. Ricardo pareceu querer discutir, mas assentiu. Como você quiser. Mas Sofia, não desapareça de novo. Por favor. Ela olhou para ele por um longo momento. Viu a vulnerabilidade ali, o medo real de perdê-la novamente. Eu não vou desaparecer.
ela prometeu. Mas também não vou fingir que isso não me destruiu por dentro. Justo, Ricardo concordou. Ele pegou um cartão de visita e o entregou a ela. Meu número pessoal. Liga quando estiver pronta para conversar. Ou quando precisar de qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Sofia pegou o cartão, mas não o olhou. Ela se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Aqueles homens, ela disse sem se virar. Os executivos que me humilharam. Você disse que demitiu eles? Imediatamente, Ricardo confirmou. E vou me certificar de que nenhuma outra empresa os contrate. Ninguém trata minha filha daquele jeito e sai impune. Sofia sentiu uma emoção estranha subindo por sua garganta. Proteção. Alguém a protegendo. Ela não sabia como processar isso. Obrigada, ela sussurrou, e saiu antes que ele pudesse responder. Sofia chegou ao pequeno apartamento às 3 da manhã. Entrou silenciosamente, mas a luz do abajur na sala estava acesa. Sua mãe estava acordada, sentada no sofá desgastado, um lenço enrolado na cabeça para esconder a perda de cabelo. Mãe? Sofia deixou a bolsa cair. Por que não está na cama? Helena. Almeida olhou para a filha com olhos cansados, mas alerta. Vi nas notícias, ela disse simplesmente. Está em toda parte. Ricardo Valente reencontra filha perdida em jantar de gala. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. Mamãe, ele te encontrou. Não era uma pergunta. Helena fechou os olhos, uma lágrima solitária descendo por sua bochecha magra. Depois de todos esses anos, ele finalmente te encontrou. Sofia cruzou a sala e se ajoelhou na frente da mãe. Precisamos conversar. Sobre tudo. Eu sei. Helena abriu os olhos e havia tanto peso naquele olhar. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Esperava estar morta antes disso. Não fala assim. Sofia pegou as mãos frágeis da mãe. Por favor, me explica. Ele disse que você desapareceu, que mudou de nome, que ele te procurou por anos. Helena puxou as mãos de volta, abraçando a si mesma. E ele disse a verdade. Sobre isso, pelo menos. Então, por quê? Sofia sentiu a garganta apertar. Por que você me tirou dele? Por que mentiu? Dizendo que ele morreu? Porque eu estava tentando te proteger, Helena disse, a voz subindo pela primeira vez. Ricardo era... um homem perigoso. Perigoso como? Sofia exigiu. Ele nunca me machucou. Minhas lembranças dele são boas. Você tinha 8 anos. Helena se levantou cambaleando um pouco. Sofia tentou ajudá-la, mas ela recusou. Você não entendia a pressão, o controle. A família Valente queria te moldar, te transformar em algo que não era. Mamãe, o pai dele, seu avô, queria te mandar para internato. Helena disse, desesperada para fazer Sofia entender. Dizia que você precisava de educação apropriada, que eu era uma influência ruim. Ricardo não fez nada para impedir. Sofia ficou em silêncio, processando. Ele admitiu isso, ela disse finalmente, que não te defendeu, que priorizou os negócios. Helena pareceu surpresa. Ele admitiu? Sim, e disse que era jovem e estúpido, que te magoou. Sofia se aproximou novamente. Mas mãe, ele é meu pai. Você não tinha direito de me tirar dele. Eu tinha todo o direito, Helena gritou, depois começou a tossir. Sofia correu para pegar água. Quando a tosse passou, Helena continuou, mais calma. Ele nunca esteve presente. Viajava semanas seguidas. Te via nos finais de semana, quando lembrava. Você era uma obrigação, não uma prioridade. E você tem certeza que não está distorcendo as memórias? Sofia perguntou suavemente, deixando sua dor colorir a verdade. Helena olhou para a filha, como se tivesse sido esbofeteada. Você está do lado dele? Não estou do lado de ninguém. Sofia sentiu as lágrimas voltando. Estou tentando entender. Você me disse que meu pai estava morto. Morto, mãe. E agora eu descubro que ele está vivo e nunca parou de me procurar. Ele te contou a versão dele da história. Helena disse amargamente. Claro que ele é o herói. O pai dedicado que foi roubado da filha querida. Então me conta a sua versão, Sofia implorou. Me ajuda a entender. Helena se sentou novamente, exausta. Quando falou, sua voz estava embargada. Eu amava Ricardo. Amava tanto que doía. Mas ele amava o império mais. Sempre amou. Seu avô morreu quando você tinha 7 anos. Ricardo assumiu tudo. Ficou obcecado. Trabalho, reuniões, viagens.
Eu me tornei invisível. Você se tornou invisível. Mas ele procurou por mim, Sofia insistiu. Por anos, gastou milhões. Culpa, Helena disse, ou orgulho. Os valentes não perdem, nunca perdem. Você era uma posse que ele perdeu. Você não pode saber. Disso, posso e sei. Helena olhou para Sofia com ferocidade. Você acha que fui embora por capricho, que destruí nossa família de graça? Eu fui embora porque estava me afogando, porque cada dia naquela mansão era uma tortura silenciosa. Ela respirou fundo, tremendo. No dia que saí, Ricardo tinha esquecido o seu aniversário. De novo. Era o 3º ano seguido. Você esperou o dia inteiro por ele. Usou o vestido novo. Fez um cartão. E ele não apareceu até meia-noite, bêbado de uma reunião de negócios. Sofia lembrava vagamente daquele dia. A tristeza, a espera. Naquela noite decidi que chega, que você merecia mais que migalhas de atenção de um homem que não sabia ser pai. Helena pegou as mãos de Sofia. Então eu te tirei de lá. Te dei uma vida normal. Longe do dinheiro, longe da pressão, longe do meu pai, Sofia completou. Helena baixou a cabeça. Sim, e você acha que tinha direito de decidir isso por mim? Eu estava te protegendo. Você estava me privando. Sofia se levantou, frustração explodindo. Você decidiu que era melhor eu crescer sem pai nenhum do que ter um pai imperfeito. Não coloca assim. Como devo colocar então? Sofia caminhou pela sala pequena. Você me mentiu, disse que ele morreu, deixou eu crescer achando que fui abandonada. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Sofia se virou, lágrimas correndo por seu rosto. Você estava com raiva, ferida, e usou a mim como punição. Me transformou em arma contra ele. Helena chorou, abertamente agora. Eu só queria que você fosse feliz, que tivesse uma vida normal. Normal? Sofia deixou escapar uma risada sem humor. Eu trabalhei desde os 15. Nunca tive uma infância de verdade. Estudei e trabalhei e cuidei de tudo, porque você sempre estava exausta de trabalhar 3 empregos. Isso é normal? É melhor que ser uma princesinha mimada dos valentes, Helena rebateu. Você não pode saber disso, Sofia gritou. Porque você nunca me deu a chance de escolher. O silêncio que se seguiu foi pesado, opressivo. Mãe e filha se olhando através de um abismo de mágoas e verdades dolorosas. O que você vai fazer? Helena perguntou finalmente, voz pequena. Sofia enxugou o rosto. Não sei, mas sei que não vou mais deixar você decidir por mim. Sofia passou os 3 dias seguintes em uma névoa. Continuou trabalhando. Precisava do dinheiro, mas cada turno era tortura. Todo mundo a reconhecia agora. Os outros garçons sussurravam. Clientes tiravam fotos escondidos. É ela, a filha, do bilionário que trabalhava sem saber. Seu telefone não parava de tocar. Repórteres, desconhecidos, parentes distantes que nunca haviam ligado antes. Ela ignorou todos, exceto um número. Ricardo ligava uma vez por dia. Nunca insistia. Deixava mensagens curtas. Bom dia, estou aqui quando precisar. Te amo. Te amo. 2 palavras que ela não ouvia há tanto tempo que quase esquecera como soavam. Na 4ª noite, Sofia finalmente atendeu. Sofia? A voz de Ricardo estava carregada de alívio. Você está bem? Não sei como responder isso, ela admitiu, sentada no chão do seu quarto minúsculo. Não sei se estou bem. Não sei se algum dia vou estar. Posso te ver? Por favor, só conversar. Sofia olhou ao redor do quarto. Paredes rachadas, um colchão no chão, caixas fazendo vez de guarda-roupa. Sua vida inteira cabia em 20 metros quadrados. Tem um café perto do meu trabalho, ela disse. Café da Maria. Pode me encontrar lá amanhã às 3? Estarei lá, Ricardo prometeu imediatamente. Quando desligou, Sofia percebeu que estava tremendo. Estava realmente fazendo isso, dando uma chance. Mas uma chance para quê exatamente? No dia seguinte, Sofia chegou ao café 15 minutos adiantada. Pediu um café simples que não podia realmente pagar e sentou-se em uma mesa no canto observando a porta. Ricardo chegou às 3 em ponto. Nenhum motorista, nenhuma comitiva. Apenas ele, vestindo jeans e uma camisa casual, tentando não parecer o bilionário que era. Ainda assim, causou comoção. Até que
Dona do café quase deixou uma bandeja cair. Sofia, ele disse ao se aproximar, e havia tanta emoção naquela única palavra. Senta. Ela indicou a cadeira à frente. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando, estudando um ao outro, procurando semelhanças. Sofia viu seus próprios olhos refletidos nele, o formato do queixo, a maneira como as sobrancelhas se franziam. Eu falei com minha mãe, Sofia começou, sobre tudo. Ricardo ficou tenso. E ela tem uma versão muito diferente da história. Sofia tomou um gole do café. Diz que você era ausente, obcecado com trabalho, que esqueceu meus aniversários. É verdade, Ricardo disse simplesmente. Tudo verdade. Sofia piscou, surpresa pela admissão direta. Eu era um marido terrível, ele continuou. Um pai pior ainda. Estava construindo um império e achei que isso era mais importante que estar presente. Achei que dinheiro compensaria minha ausência. Por que está me contando isso? Sofia perguntou. Não deveria estar se defendendo, porque você merece a verdade. Ricardo se inclinou para a frente. E a verdade é que Helena está certa sobre muitas coisas. Eu falhei com vocês, mas ela também falhou ao te tirar de mim. Ambos falhamos contigo. Sofia sentiu lágrimas picarem os olhos. Então o que eu faço com isso? Como eu processo que ambos os meus pais arruinaram minha vida tentando fazer o que achavam certo? Você não processa, Ricardo disse suavemente. Você sobrevive. Você perdoa, eventualmente. E você decide que tipo de futuro quer construir. Fácil para você dizer, Sofia disse amargamente. Você pode comprar qualquer futuro que quiser. Dinheiro não compra felicidade, Sofia. Aprendi isso da forma mais difícil. Ricardo olhou para suas próprias mãos. Passei 15 anos em uma mansão vazia. Sem você. Sem propósito além de trabalhar. Não desejo isso nem ao meu pior inimigo. Sofia ficou em silêncio, processando. Minha mãe está morrendo, ela disse finalmente. Os médicos dão 6 meses, talvez 1 ano. Ricardo fechou os olhos com força. Sofia, não tenho dinheiro para os tratamentos experimentais que poderiam ajudá-la. Não tenho dinheiro para tornar seus últimos meses confortáveis. Ela olhou diretamente para ele. Então aqui está a verdade brutal. Eu preciso da sua ajuda. Odeio isso. Odeio precisar de você. Mas minha mãe merece mais que morrer naquele apartamento miserável. Deixe eu ajudar, Ricardo implorou. Pagarei qualquer tratamento, qualquer coisa. Tem uma condição, Sofia disse. Qualquer uma. Sofia respirou fundo. Você nunca tenta entrar em contato com ela. Nunca aparece. Nunca tenta se justificar. O dinheiro é para ela, não para limpar sua consciência. Ricardo pareceu ter sido perfurado. Sofia, eu não quero. Aceita ou não? Ela cortou. São meus termos. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu. Aceito. Sofia sentiu alívio e culpa ao mesmo tempo. Obrigada. E quanto a nós? Ricardo perguntou cuidadosamente. Teremos uma chance de nos reconectar? Não sei, Sofia admitiu. Ainda estou processando tudo isso. Ainda estou com raiva. Eu entendo. Mas... Sofia hesitou. Talvez possamos começar devagar. Café de vez em quando. Conversar. O rosto de Ricardo se iluminou de uma forma que fez o coração de Sofia apertar. Eu adoraria isso. Adoraria. Eles conversaram por mais 1 hora. Coisas pequenas. Ricardo contou sobre a empresa, os projetos que amava. Sofia falou sobre a faculdade, os planos que teve que abandonar. Foi estranho, desconfortável, mas também foi algo, um começo. Quando se despediram, Ricardo hesitou. Posso te abraçar? Sofia ficou tensa, mas assentiu. O abraço foi breve, cuidadoso. Mas quando ele a envolveu, Sofia sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Segurança. Até a próxima, ela disse ao se afastar. Até a próxima. Ricardo repetiu, sorrindo através das lágrimas que ele não conseguia segurar. As semanas seguintes foram um borrão de mudanças. Helena foi transferida para uma clínica particular de primeira linha. Os melhores oncologistas, tratamentos experimentais aprovados, um quarto com vista para o jardim. Sofia visitava todos os dias após o trabalho, observando a mãe recuperar cor no rosto, força nos membros. Quem está pagando por isso? Helena perguntou no terceiro dia. Sofia não mentiu.
Ele. Helena fechou os olhos. Sofia, não, mãe, você não tem o direito de reclamar, não agora. Sofia se sentou na cadeira ao lado da cama. Ele respeitou seu desejo. Não tentou contato. O dinheiro é para você, não para ele. Tudo tem um preço com os valentes, Helena murmurou. Talvez, mas eu lido com o preço, não você. E Sofia estava lidando. 2 vezes por semana, se encontrava com Ricardo. Sempre em lugares públicos. Cafés, parques, museus. Eles conversavam, conhecendo um ao outro novamente. Ela descobriu que ele era engraçado quando relaxava, que amava velhos filmes de faroeste, que ainda guardava todos os desenhos que ela havia feito quando criança. Estou pensando em voltar para a faculdade, Sofia disse em um desses encontros. Tranquei a matrícula, mas ainda posso voltar. Ricardo sorriu. Isso é maravilhoso. Mas vou pagar sozinha, ela adicionou rapidamente. Sem sua ajuda. Sofia, não. Ela foi firme. Preciso fazer isso por mim. Preciso provar que posso. Ricardo assentiu, respeitando a decisão. Mas no dia seguinte, Sofia foi chamada ao escritório do reitor. Uma bolsa integral havia aparecido. Anônima. Ela sabia exatamente de onde vinha. Quando ligou para Ricardo, furiosa, ele apenas disse: não fui eu, juro. Verifiquei e era uma fundação educacional independente. Sofia queria acreditar. Precisava acreditar. Então, 1 mês depois do reencontro, tudo mudou novamente. Sofia estava saindo do hospital após visitar Helena quando um carro parou ao seu lado. Não era a limusine de Ricardo. Era um Mercedes preto, vidros fumês. A janela baixou. Um homem mais velho, talvez 70 anos, olhos frios e calculistas, olhou para ela. Sofia Valente, presumo. Quem é você? Ela recuou instintivamente. Augusto Valente, seu avô. O mundo parou. O homem que Helena havia descrito como um monstro. O homem que havia querido mandá-la para um internato. O homem que Ricardo disse ter morrido quando ela tinha 7 anos. Você está morto, Sofia disse. Augusto riu, um som sem humor. Seu pai lhe disse isso? Que conveniente. Não, minha querida. Estou muito vivo. E muito curioso sobre a neta que ressurgiu do nada. Eu não tenho nada para dizer a você. Sofia começou a se afastar. Espere. A palavra não foi um pedido. Foi uma ordem. Suba no carro. 5 minutos de conversa. É tudo o que peço. E se eu recusar? Então você nunca saberá a verdade completa sobre por que sua mãe realmente fugiu. Augusto sorriu. E havia algo de serpentino naquela expressão. Nem sobre o que Ricardo está escondendo de você. Sofia hesitou. Cada instinto gritava para correr. Mas a curiosidade, aquela maldita curiosidade, a segurou no lugar. 5 minutos. Ela concordou subindo no banco de trás. O interior do carro cheirava a couro caro e perfume antigo. Augusto estudou Sofia com olhos que não piscavam. Você é parecida com ela, ele disse finalmente. Com Helena. Mesmos olhos desafiadores. Mesma teimosia na linha do maxilar. Você disse que tinha informações. Sofia disse friamente. Direto ao ponto. Bom, não desperdiçaremos tempo. Augusto cruzou as mãos sobre a bengala. Ricardo lhe disse que Helena fugiu porque ele era um marido ausente, correto? Sim. Mentira, ou pelo menos meia-verdade. Augusto se inclinou para a frente. Helena fugiu porque descobriu que Ricardo havia falsificado documentos para obter custodia exclusiva de você. Ele planejava te tirar dela legalmente. Sofia sentiu o estômago revirar. O quê? Meu filho amava você à sua maneira distorcida e decidiu que Helena era uma influência negativa. Então planejou removê-la da equação. Augusto sorriu. Ela descobriu os papéis e fugiu antes que ele pudesse executar o plano. Você está mentindo, Sofia disse, mas sua voz tremeu. Estou? Pergunte a ele. Veja se nega. Augusto entregou um cartão. Meu número. Quando precisar de alguém que lhe conte verdades difíceis, me ligue. Por que está me contando isso? Qual é seu jogo? Nenhum jogo, minha querida. Augusto voltou a recostar. Apenas um velho tentando proteger sua neta do mesmo homem que destruiu tudo ao seu redor por ganância e controle. Sofia saiu do carro sem dizer mais nada, mas o cartão queimava em seu bolso, e uma única pergunta consumia sua mente.
Ricardo havia mentido para ela? Sofia marcou o encontro com Ricardo naquela mesma noite, não em um café, na sede da Valente Corporation. Ela precisava vê-lo em seu território, entender quem ele realmente era. A recepcionista quase engasgou quando Sofia entrou. Senhorita Valente, o senhor Ricardo está esperando. Senhorita Valente. As pessoas já a chamavam assim. O escritório de Ricardo ocupava o último andar. Janelas do chão ao teto mostravam a cidade como um tapete de luzes. Ele estava de pé perto da janela quando ela entrou, as mãos nos bolsos, olhando o vazio. Sofia. Ele se virou sorrindo. O sorriso morreu quando viu sua expressão. O que houve? Encontrei meu avô hoje, ela disse diretamente. Ricardo congelou. O quê? Augusto Valente. Você disse que ele estava morto. Ele está. Ricardo passou a mão pelo rosto. Para mim. Cortei relações com ele há 10 anos. Mas está vivo. E me contou coisas interessantes. Sofia cruzou os braços. Sobre documentos de custódia falsificados. Sobre você planejando tirar a mim da minha mãe legalmente. Ricardo empalideceu. Sofia, deixe eu explicar. Então é verdade. Sofia sentiu o chão desabar sob seus pés. Você planejou isso? Sim, mas o quê? Sua voz subiu. Você me disse que foi Helena quem fugiu, que você era a vítima, e o tempo todo você... Eu era jovem e desesperado. Ricardo caminhou em direção a ela. Meu pai estava no meu ouvido dizendo que Helena era instável, que ia te alienar de mim, e eu acreditei. Então você decidiu me sequestrar legalmente? Sofia gritou. Eu decidi te proteger, Ricardo gritou de volta. Ou pelo menos foi o que pensei que estava fazendo. Eu estava errado, estava completamente errado, mas na época você era um controlador que não aceitava perder. Sofia limpou lágrimas de raiva. Igualzinho ao seu pai. Não. Ricardo parou, respirando pesadamente. Não sou como ele, porque... Quando percebi o erro, quando vi o que estava fazendo, parei. Joguei todos aqueles documentos no lixo. Quando? 2 dias antes de Helena fugir. Ricardo se sentou pesadamente na cadeira. Fui até ela, disse que queria terapia de casal, que queria consertar nosso casamento. Mas era tarde demais, ela já tinha visto os documentos. Sofia tentou processar isso. Então ela fugiu porque achou que eu ainda planejava tirar você dela. Ricardo olhou para Sofia com olhos devastados. E não. Importou quantas vezes tentei dizer que havia mudado de ideia. Ela nunca acreditou. E você espera que eu acredite agora? Não espero nada, Ricardo disse cansado. Mas posso te mostrar. Os documentos destruídos, as transcrições das sessões de terapia que marquei, as mensagens que enviei para Helena implorando para conversarmos. Mensagens que ela nunca respondeu, Sofia concluiu. Exatamente. Sofia caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Tantas luzes, tantas vidas, tantas verdades conflitantes. Augusto disse que você destruiu tudo ao seu redor por ganância, ela disse suavemente. Meu pai projeta seus próprios defeitos nos outros. Ricardo se aproximou, mantendo distância respeitosa. Ele construiu este império através de manipulação e crueldade. Quando assumi, tentei mudar isso. Tratamento justo aos funcionários, salários dignos, ele me chamou de fraco. É por isso que cortou relações? Cortei porque ele tentou me tirar da empresa. Disse que eu estava destruindo o legado Valente com minha brandura. Ricardo riu amargamente. Irônico, considerando que os lucros triplicaram sob minha gestão. Sofia se virou para encará-lo. Como sei que você não está mentindo agora? Como sei que tudo isso não é manipulação? Não sabe, Ricardo admitiu. É uma questão de fé. E eu sei que não dei motivos para você ter fé em mim. Não deu mesmo. Então o que posso fazer? Ricardo perguntou, e havia súplica genuína em sua voz. Diga, qualquer coisa. Como provo? Que mudei. Sofia pensou por um longo momento. Quando falou, sua voz era firme. Pare de tentar controlar minha vida. As bolsas anônimas, os trabalhos que de repente aparecem. Eu sei que é você. Ricardo não negou. Quero fazer as coisas do meu jeito, Sofia continuou. Erro, fracasso, triunfo, tudo por mérito próprio. Você pode aceitar isso? Posso, Ricardo disse imediatamente. Mas Sofia, deixe eu pelo menos... Não, nada de pelo menos. Ela foi firme.
Ou você aceita completamente ou não. Aceita. Ricardo ficou em silêncio por tanto tempo que Sofia achou que ele recusaria. Então ele assentiu. Aceito. Completamente. Bom, Sofia se dirigiu à porta. Sofia? Ricardo a chamou. Ela parou, mas não se virou. Eu amei sua mãe. De verdade. E quando perdi vocês duas, perdi minha humanidade também. Passei 15 anos tentando preencher o vazio com trabalho. Não funcionou. Nada funcionou até te encontrar novamente. Sofia olhou por cima do ombro. Eu não vim aqui para salvar você do seu vazio, Ricardo. Vim buscar a verdade. E encontrou. Encontrei verdades, Sofia corrigiu. Várias delas. Ainda não sei qual importa mais. Ela saiu, deixando Ricardo sozinho em seu império de vidro e solidão. Sofia estava na fila do supermercado quando seu celular tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez aceitar. Sofia Valente, uma voz feminina, profissional. Sim, aqui é a doutora Campos, da clínica onde sua mãe está internada. Preciso que venha urgentemente. O mundo desacelerou. O que aconteceu? Sua mãe teve uma resposta adversa ao tratamento. Nada grave, mas precisamos discutir os próximos passos. Você pode vir agora? Sofia largou as compras no chão e correu. 40 minutos depois, ela entrava no quarto da mãe. Helena estava pálida, mas acordada, conectada a monitores que apitavam suavemente. Mãe! Sofia correu para o lado da cama. Estou bem, amor. Helena segurou sua mão. Só um susto. A doutora Campos entrou atrás de Sofia. Senhorita Valente, podemos conversar lá fora? No corredor, a médica foi direta. O tratamento experimental está tendo efeitos colaterais severos. Podemos continuar, mas os riscos aumentam consideravelmente. E se pararmos? A doença progride naturalmente. 6 meses, talvez 1 ano, como dissemos antes. E se continuarmos? 15% de chance de remissão completa. 80% de chance de complicações graves. 5% de... Ela não precisou terminar. Sofia fechou os olhos. Deixa eu conversar com ela. De volta ao quarto, Helena já sabia. Ouvi tudo. Essas paredes são finas. Mãe, quero parar o tratamento. Helena disse calmamente. Não. Sofia apertou sua mão. Temos 15% de chance. Isso é pouco contra 80% de sofrimento. Helena tocou o rosto da filha. Já vivi mais que imaginei. Não vou gastar meus últimos meses como cobaia. Por favor, Sofia implorou. Não desiste. Não estou desistindo. Estou escolhendo como viver o tempo que resta. Helena puxou Sofia para um abraço. E escolho viver com dignidade. Elas choraram juntas. Depois, Sofia ajudou a mãe a se preparar para a alta. Helena iria para casa, seu lar de verdade, não a clínica estéril. Vou ficar com você, Sofia decidiu. Largar o trabalho, cuidar de você. Nem pensar, Helena disse firme. Você tem uma vida, faculdade, futuro. Você é meu futuro, Sofia gritou. Não, amor. Helena segurou o rosto de Sofia entre as mãos. Sou seu passado. E está tudo bem, mas você precisa olhar para frente agora. Foi Ricardo quem solucionou o impasse. Quando Sofia ligou para contar, ela havia começado a ligar para ele quando precisava desabafar. Ele ofereceu contratar uma enfermeira particular para cuidar dela em casa, ele explicou. Melhor que qualquer hospital. Helena terá conforto e dignidade. Ela vai recusar sua ajuda, Sofia disse. Então não conte que sou eu. Diga que a clínica oferece esse serviço. Sofia hesitou, mas concordou. Era mentira. Mais uma mentira. Em uma torre delas. Mas era mentira que daria paz à sua mãe. A enfermeira, Dona Rosa, era uma mulher de 50 anos, calorosa e competente. Ela se mudou para o quarto de Sofia, e Sofia dormiu no sofá. Não era ideal, mas funcionava. Com a mãe estabilizada, Sofia voltou à faculdade. Primeiro dia de volta foi surreal. Todo mundo a conhecia. A filha perdida do bilionário. Sussurros seguiam-na pelos corredores. Na aula de administração estratégica, o professor a chamou na frente da turma. Senhorita Valente, que privilégio tê-la conosco. Tenho certeza que pode compartilhar insights únicos sobre gestão corporativa. Sofia sentiu todas as cabeças se virarem. Eu não sei mais que qualquer um aqui. Modéstia? De uma valente?
O professor riu, mas havia crueldade na risada. Todos sabemos que você terá um lugar garantido na empresa do papai após se formar. Algumas risadas na turma. Sofia apertou os punhos. Com todo respeito, professor, eu mereço estar aqui tanto quanto qualquer outro estudante, e não pretendo usar conexões familiares para meu futuro profissional. Nobre, o professor disse, sarcasmo pingando, mas ingênuo. No mundo real, conexões são tudo. Sofia se sentou, rosto queimando. Ela podia sentir os olhares. Alguns invejosos, outros solidários, maioria curiosos. Na saída, uma colega a abordou. Camila, com quem Sofia tinha feito trabalhos em grupo antes de trancar a matrícula. Ignora ele, Camila disse. O Martins é amargo porque nunca chegou onde queria, na carreira. Todo mundo acha que sou uma fraude, Sofia disse baixo. Não todo mundo. Camila sorriu. Alguns de nós lembram de você antes de toda essa loucura. Lembram da garota que ajudava todo mundo nos trabalhos, que estudava até tarde na biblioteca. Sofia sentiu lágrimas picarem. Obrigada. Vai na cafeteria depois? Podemos colocar o papo em dia. Na cafeteria, entre café aguado e salgadinhos, Camila perguntou. Como é? Ter uma vida virada do avesso assim? Complicado, Sofia admitiu. Eu não sei mais quem sou. Filha de garçonete ou filha de bilionário? Sofia Almeida ou Sofia Valente? Por que não pode ser ambas? Porque cada uma exige algo diferente de mim. Então escolhe quem quer ser, Camila disse. Esquece as expectativas, esquece os sobrenomes. Quem é Sofia sem tudo isso? A pergunta ecoou na mente de Sofia pelo resto do dia. Quem era ela? Realmente? 3 meses depois, Sofia estava se equilibrando melhor. Faculdade pela manhã, trabalho meio período à tarde. Ela insistiu em continuar trabalhando. E noites com a mãe. Encontrava Ricardo uma vez por semana. Os encontros eram menos tensos agora. Às vezes, até riam juntos. Até que um dia, Ricardo chegou ao café com uma expressão séria. Preciso te oferecer algo, ele começou. E você não vai gostar. Sofia baixou a xícara. Estou ouvindo. Meu vice-presidente está saindo. Aposentadoria. Preciso de alguém para substituí-lo. Ok? Quero que você considere o cargo. Sofia piscou. Depois riu. Você está brincando. Não estou. Ricardo, eu tenho 23 anos. Nem terminei a faculdade. Você quer que eu seja vice-presidente da Valente Corporation? Não quero, Ricardo corrigiu. Quero que você considere se preparar para isso. Começar de baixo, aprender cada departamento, provar seu valor. Começar de baixo, Sofia repetiu. Como a filha do dono poderia começar de baixo? Exatamente como qualquer estagiário, sem privilégios, sem tratamento especial. Você usa um sobrenome diferente se quiser. Trabalha duro, sobe por mérito. Sofia estudou o rosto dele. Por que está oferecendo isso? Porque vi como trabalha. A ética, a determinação. Você tem o que precisa. Ricardo se inclinou para a frente. E porque este império precisa de alguém que entenda ambos os lados. Riqueza e luta. Privilégio e sacrifício. Você viveu os dois. Isso parece manipulação, Sofia disse devagar. Talvez um pouco, Ricardo admitiu. Mas também é verdade. Pensa nisso. Sem pressão. Sofia passou uma semana. Pensando. Falou com Helena, que surpreendentemente foi a favor. Você sempre foi líder natural, Helena disse, fraca, mas lúcida. Desde pequena. Organizava as outras crianças. Resolvia conflitos. Desperdiçar isso seria crime. Mas é a empresa dele. E será sua um dia, querendo ou não. Helena pegou a mão de Sofia. Melhor estar preparada. Fazer diferença de dentro do que rejeitar por orgulho. Quando você ficou tão sábia? Sofia sorriu através das lágrimas. Quando comecei a morrer? Helena devolveu o sorriso triste, mas verdadeiro. Traz clareza. Sofia finalmente ligou para Ricardo. Aceito, mas com condições. Todas elas, ele concordou antes de ouvir. Primeiro, eu começo como estagiária de verdade. Nenhum cargo especial. Ganho salário de estagiária. Feito. Segundo, ninguém sabe que sou sua filha. Uso o sobrenome Almeida. Eu me provo sozinha. Ricardo hesitou nessa. Sofia, todos já sabem. Então eu trabalho em uma subsidiária. Outra cidade se necessário. Mas ninguém na minha área direta pode saber.
Isso vai ser difícil. Essas são minhas condições. Aceito, Ricardo finalmente disse. Terceiro, Sofia respirou fundo. Se eu falhar, se não tiver o que precisa, você me demite, como qualquer outro funcionário. Sofia, promete. Prometo. 2 semanas depois, Sofia começou na filial de Brasília. Longe o suficiente para ter anonimato. Dona Rosa ficou cuidando de Helena em São Paulo. Era perfeito e terrível ao mesmo tempo. No primeiro dia, Sofia entrou no prédio de escritórios como Sofia Almeida, estagiária do departamento de RH. Ninguém a reconheceu. Era libertador e assustador. Seu supervisor, Carlos, era um homem de 35 anos que a tratou como trataria qualquer estagiária, com expectativas altas e paciência zero. Não esperem mão na roda, ele disse no primeiro dia. Trabalham, aprendem, crescem ou vão embora. Simples assim. Sofia trabalhou mais duro do que nunca. Chegava cedo, saía tarde, assumia projetos que ninguém queria. Ficou acordada noites inteiras desenvolvendo propostas. E foi notada. Almeida, Carlos a chamou após 2 meses. Seu projeto de reestruturação do onboarding foi excepcional. Estou te promovendo para assistente. Sofia sentiu orgulho genuíno. Ela havia conquistado aquilo. Mas então, em uma reunião de gerência, tudo desmoronou. O gerente regional estava apresentando resultados trimestrais quando a porta se abriu. Ricardo Valente entrou. Visita surpresa à subsidiária. Os olhos dele varreram a sala. Pararam em Sofia. Ele não disse nada, mas todo mundo notou o olhar. Após a reunião, os sussurros começaram. Você viu como ele olhou para a Almeida? Será que é amante dele? Ouvi dizer que ela é filha secreta. Sofia deixou o prédio correndo, lágrimas de frustração queimando. Ela ligou para Ricardo. Você arruinou tudo! Ela gritou. Você não podia ficar longe por 3 meses. Sofia, foi uma visita de rotina. Nada com você é rotina. Ela desligou. Mas o dano estava feito. Sua identidade foi revelada na manhã seguinte. Estagiária misteriosa é Sofia Valente, filha do CEO, gritavam as manchetes. Sofia sabia que tinha uma escolha: desistir ou lutar mais forte. E Sofia nunca desistia. A revelação da identidade de Sofia trouxe mudanças imediatas. Colegas que eram amigáveis de repente se tornaram distantes. Conversas paravam quando ela entrava. O ambiente de trabalho ficou tóxico em dias. Carlos a chamou em seu escritório. Olha, Sofia, ou senhorita Valente, não sei como. Devo chamá-la agora. Sofia, sempre foi Sofia. Ele suspirou. A situação ficou complicada. Temos funcionários reclamando que você teve vantagens injustas, que suas promoções foram favorecimento. Eu trabalhei por cada promoção. Sofia bateu a mão na mesa. Você mesmo disse que meu trabalho foi excepcional. E foi. Mas percepção importa. Carlos parecia desconfortável. Tenho que te transferir, por enquanto, deixar as águas acalmarem. Me transferir para onde? Depósito. Logística. Sofia sentiu o estômago cair. Você está me rebaixando. Estou te protegendo, Carlos insistiu. Se continuar aqui, cada sucesso será questionado. Cada falha será ampliada. No depósito, você pode trabalhar em paz. No depósito, ninguém me vê. Ninguém reconhece meu potencial. Exatamente. E talvez seja o que você precisa agora. Sofia queria discutir, mas sabia que Carlos tinha razão. Ela aceitou a transferência. O depósito era outro mundo. Nada de escritórios climatizados. Nada de computadores e projetos. Apenas trabalho físico, contagem de inventário, gerenciamento de remessas. No primeiro dia, o supervisor do depósito, um homem robusto chamado João, olhou para ela de cima a baixo. Então você é a famosa filha do chefe, ele disse. Sou Sofia, ela respondeu firme. Aqui você é mais uma, entendido? Perfeitamente. João provou ser justo, mas implacável. Tratou Sofia exatamente como tratava todos os outros. Nada de privilégios. E Sofia floresceu nisso. Ela aprendeu sobre logística, cadeia de suprimentos, gerenciamento de pessoal. Descobriu que tinha talento natural para a otimização de processos. Em 3 semanas, identificou 3 ineficiências críticas que estavam custando à empresa milhares por mês. Olha isso! Ela mostrou planilhas para João.
Se reorganizarmos o fluxo desta forma, cortamos tempo de processamento em 40%. João estudou os números. Assentiu lentamente. Isso é impressionante. Você fez isso sozinha? Observei, cronometrei, analisei. Sofia encolheu os ombros. É basicamente o que aprendi em administração aplicado à prática. A maioria dos universitários não consegue conectar teoria e prática. Talvez porque eles nunca trabalharam de verdade, Sofia disse. Eu trabalhei desde os 15. João sorriu pela primeira vez. Talvez você seja boa nisso, afinal. Os meses passaram. Sofia foi promovida para supervisora assistente. Depois, supervisora. Sua eficiência era inegável. Os números provavam seu valor. Enquanto isso, em São Paulo, Helena estava piorando. Sofia voltava todo fim de semana. Assistia a mãe definhar lentamente. Era tortura. Você está pálida, Helena notou em uma visita. Trabalhando demais. Estou bem, mãe. Sofia. Helena pegou sua mão com força surpreendente. Vai valer a pena. O que você está construindo vai valer. Como você sabe? Porque eu te conheço. Você não faz nada pela metade. Em uma dessas viagens, Sofia finalmente concordou em jantar com Ricardo. Um restaurante discreto, longe de olhares curiosos. Ouvi sobre o depósito, ele começou. Claro que ouviu. E ouvi que você está arrasando. Sofia tomou um gole de vinho. Queria me provar. Consegui. Nunca duvidei. Todos duvidaram, incluindo você, lá no fundo. Ricardo não negou. Você me surpreendeu em todos os sentidos. Eles comeram em silêncio confortável por um momento. Então Ricardo disse, há uma vaga abrindo, gerente regional, Brasília. Sofia parou, garfo no ar. Não, você está qualificada. Não vou aceitar cargos que você oferece. Não estou oferecendo, Ricardo esclareceu. Estou te informando que haverá um processo seletivo. Você deveria se candidatar. E competir com dezenas de pessoas com mais experiência? Sim. Sofia estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação. Não encontrou nenhum. Se eu não conseguir, então não conseguir. E tudo bem. Ricardo foi sincero. Mas Sofia, você merece pelo menos tentar. 2 semanas depois, Sofia estava em frente ao painel de entrevistas. 5 executivos. Sênior incluindo Carlos, que havia sido promovido a diretor regional. A entrevista foi brutal. Perguntas técnicas, estudos de caso, simulações de crise. Sofia respondeu tudo com confiança, baseando respostas em experiência real do depósito. Quando terminou, ela saiu exausta, mas satisfeita. Havia dado o seu melhor. A resposta veio 3 dias depois. Carlos a chamou pessoalmente. Você conseguiu, ele disse sorrindo. Gerente regional. Parabéns. Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. Eu consegui sozinha. Você tirou a maior pontuação, por mérito. Ninguém pode questionar isso. Sofia ligou para Helena imediatamente. Consegui, mãe. Gerente regional. Helena riu, um som fraco, mas genuíno. Eu sabia, sempre soube. Desejo que você estivesse aqui para ver. Estarei, Helena prometeu. De um jeito ou de outro, estarei. Sofia assumiu como gerente regional no início de dezembro. O escritório era dela, com vista para a cidade, equipe de 20 pessoas sob sua gestão. Ela havia conquistado tudo aquilo, mas a vitória tinha gosto amargo. Helena estava morrendo. A ligação veio em uma terça-feira às 6 da manhã. Dona Rosa, voz embargada. Sofia, você precisa vir? É urgente. Sofia pegou o primeiro voo para São Paulo. Chegou ao apartamento com o coração aos pedaços. Helena estava na cama, pálida como os lençóis, conectada ao oxigênio, mas estava consciente. Oi, amor. Ela sussurrou. Mãe. Sofia se ajoelhou ao lado da cama, segurando aquela mão tão frágil. Não. Chora? Ainda não. Helena sorriu fracamente. Temos coisas para conversar. Você precisa descansar. Vou descansar em breve. Para sempre. Helena apertou a mão de Sofia. Agora escuta. Sofia assentiu, lágrimas correndo silenciosamente. Eu estava errada, Helena começou. Sobre Ricardo, sobre muitas coisas. Mãe, não. Deixa eu terminar. Helena respirou com dificuldade. Eu estava ferida, com raiva, e usei você como arma. Isso foi cruel.
Imperdoável. Você estava me protegendo. Sofia protestou. Estava me vingando, Helena corrigiu. E te privei de um pai imperfeito, mas um pai que te amava. Isso foi egoísmo. Ele também estava errado. Sim, vocês dois estavam. E eu também. Helena tossiu. Dona Rosa ajustou os travesseiros. Mas agora vocês têm uma chance, não desperdicem. Não sei se posso perdoá-lo completamente, Sofia admitiu. Não precisa. Só precisa seguir em frente. Helena tocou o rosto de Sofia. Você vai fazer coisas incríveis. Já está fazendo. Será? Melhor que ele, melhor que eu. Porque teve o pior dos dois mundos, mas escolheu ser melhor. Não consigo imaginar um mundo sem você. Sofia soluçou. Vai ser difícil, mas você é forte. Mais forte que qualquer um que conheci. Elas passaram o dia juntas, conversando sobre tudo e nada, relembrando momentos bons. Helena contou histórias da infância de Sofia que ela havia esquecido. Sofia contou sobre seus triunfos no trabalho. Elas riram e choraram. No final da tarde, Helena dormiu. Não acordou mais. Ela morreu às 3 da manhã, com Sofia segurando sua mão e sussurrando "te amo" repetidamente. O funeral foi pequeno. Alguns vizinhos, colegas de trabalho de Sofia, Dona Rosa e Ricardo, que ficou no fundo, respeitando o espaço de Sofia. Quando todos se foram, Ricardo se aproximou do caixão. Olhou para Helena por um longo momento. Eu te amei, ele disse suavemente. Mesmo quando te odiei. Mesmo quando tudo desmoronou. Lamento não ter sido o homem que você merecia. Sofia estava ao lado dele, surpresa por ele ter vindo. Ela teria apreciado isso, Sofia disse. No final, ela admitiu que estava errada, sobre algumas coisas. Assim como eu estava errado, sobre muitas coisas. Ricardo olhou para Sofia. Mas fizemos uma coisa certa. Você. Sofia deixou as lágrimas caírem. Não sei o que fazer agora. Como viver sem ela? Você vive, continua, se torna a pessoa que ela acreditava que seria. Ricardo hesitou, então abriu os braços. E deixa pessoas te ajudarem, se você quiser. Sofia se aproximou. O abraço foi longo, apertado. Ela chorou no ombro dele e ele segurou sua cabeça suavemente, como fazia quando ela era pequena. Sinto muito, ele sussurrou, por tudo, por todos os anos perdidos. Eu também, Sofia disse. Mas mãe estava certa. Precisamos seguir em frente. Juntos? Ricardo perguntou esperançoso. Sofia se afastou, limpando o rosto. Juntos, mas do nosso jeito. Sem controle, sem manipulação. Sem controle, sem manipulação. Ricardo repetiu. Prometo. Bom. Sofia olhou o caixão mais uma vez. Adeus, mãe. Obrigada por tudo. Eles saíram do cemitério juntos. Pai e filha. Ainda aprendendo como ser família, mas tentando. 6 meses após a morte de Helena, Sofia estava em uma encruzilhada. Ricardo havia anunciado sua intenção de se aposentar parcialmente em 2 anos. A questão de sucessão pairava sobre tudo. Você é a escolha óbvia, ele disse em um almoço. Para você, talvez. Para o conselho? Para os acionistas? Sofia balançou a cabeça. Tenho 24 anos, Ricardo. 6 meses como gerente regional. E 1 ano provando seu valor. Todo mundo viu sua ascensão. Viram a filha do CEO sendo promovida, Sofia corrigiu. Não importa o quanto trabalhei, sempre haverá dúvida. Ricardo ficou em silêncio. Sabia que ela tinha razão. Então, o que você quer fazer? Ele perguntou. Sofia respirou fundo. O que ela estava prestes a dizer mudaria tudo. Quero que você anuncie uma competição aberta para CEO. Candidatos internos e externos. Processo. Transparente. Painel independente de seleção. Ricardo a encarou. Você está falando sério? Completamente. Sofia, você estaria competindo com executivos que têm décadas de experiência. Eu sei. Você pode não ganhar. Eu sei disso também. Sofia se inclinou para a frente. Mas se eu ganhar, ninguém poderá questionar. E se eu perder, aprendo que ainda não estou pronta. De qualquer forma, é honesto. Ricardo estudou a filha. O orgulho e o medo lutando em seu rosto. E se eu disser não? Que simplesmente nomeio você? Então eu recuso e saio da empresa. Sofia foi firme. Preciso fazer isso do meu jeito.
Você entende? Ricardo assentiu lentamente. Entendo. E respeito. Mas, Sofia, isso pode te machucar. Politicamente, profissionalmente. Que machuca, então? Prefiro me machucar tentando fazer certo do que vencer trapaceando. Uma semana depois, Ricardo anunciou a competição. A notícia explodiu. CEO da Valente Corp vai a concurso aberto. Até sua própria filha compete. Gritavam as Bahamas-Sade. Manchetes. Sofia recebeu ligações de todos os lados. Conselheiros avisando que era loucura. Colegas perguntando se ela tinha certeza. Augusto, seu avô, ligou pela primeira vez em meses. Isso é burrice, ele disse sem rodeios. Ricardo estava te entregando tudo. E você joga fora. Não quero nada entregue, Sofia respondeu. Quero merecer. Idealismo juvenil. Augusto riu. O mundo real não funciona assim. Talvez seja hora de mudar como o mundo funciona. Ela desligou. Os meses seguintes foram um inferno. Sofia se preparou intensamente. Estudou cada aspecto da empresa. Desenvolveu uma visão completa para os próximos 10 anos. Trabalhou 20 horas por dia. Outras 40 pessoas se candidataram. Executivos de empresas rivais, CEOs de outras corporações, até um professor de Harvard. O processo foi rigoroso. Entrevistas múltiplas, apresentações, avaliações psicológicas, tudo público, transmitido online para transparência total. Sofia foi massacrada na imprensa. Jovem demais, inexperiente. Só está ali por nepotismo. Mas ela continuou. Em cada entrevista falou com paixão sobre sua visão. Uma empresa que equilibrava lucro com responsabilidade social. Que tratava funcionários como parceiros, não peças substituíveis. Que liderava com empatia e ética. Utópico, disseram críticos. Necessário, Sofia respondeu. Na entrevista final, o painel fez a pergunta que todos esperavam. Senhorita Valente, como você responde às acusações de que está aqui apenas por ser filha do atual CEO? Sofia olhou diretamente para a câmera. Não posso negar minha linhagem, mas também não vou pedir desculpas por ela. Sou filha de Ricardo Valente, sim. Mas também sou filha de Helena Almeida, que trabalhou 3 empregos para nos sustentar. Cresci nos 2 mundos. Vi o privilégio e a luta. E é exatamente essa perspectiva que esta empresa precisa. Ela respirou fundo. Se me escolherem, não será pela sobrenome. Será porque apresentei a melhor visão. Porque trabalhei mais duro que qualquer um. Porque mereço. E se não me escolherem, aceitarei com dignidade, sabendo que dei meu melhor. Mas não vou me desculpar por tentar. Nunca. O silêncio no auditório era absoluto. Então, começaram os aplausos. Lentos no início, depois trovejantes. Sofia saiu sem olhar para trás, sem saber que aquele momento se tornaria viral, definindo sua carreira. A decisão foi anunciada em uma manhã fria de julho. Sofia estava em casa, sozinha, encarando a TV. Seu coração martelava contra as costelas. O presidente do painel de seleção surgiu na tela. Após meses de análise rigorosa, entrevistas exaustivas e deliberação cuidadosa, o painel chegou a uma decisão unânime. Sofia fechou os olhos. A próxima CEO da Valente Corporation será um silêncio interminável. Sofia Cristina Valente. Sofia não conseguiu processar inicialmente. As palavras pareciam distantes, irreais. Então seu telefone explodiu com ligações e mensagens. Ela atendeu uma ligação. Ricardo. Você conseguiu, ele disse, voz embargada. Por mérito próprio. Estou tão orgulhoso. Eu consegui. Sofia repetiu incrédula. Agora a parte difícil começa, Ricardo avisou. Espero que esteja pronta. Eu estarei. Sofia se tornou a CEO mais jovem na história da Valente Corporation aos 25 anos, mas recusou a assumir imediatamente. 1 ano, ela disse ao conselho. Deem-me 1 ano para me preparar adequadamente. Ricardo continua no comando até lá. O conselho concordou, e Sofia usou aquele ano sabiamente. Visitou todas as subsidiárias, conheceu cada departamento, ouviu centenas de funcionários de todos os níveis, aprendeu. Quando finalmente assumiu, sua primeira ação foi chocante. Cortou o próprio salário pela metade. Um CEO não precisa ganhar 400 vezes mais que o funcionário médio, ela anunciou.
A diferença vai para programas de educação e benefícios. A imprensa enlouqueceu. Outros CEOs a chamaram de louca, mas os funcionários da Valente Corporation a adoraram. Nos anos seguintes, Sofia transformou a empresa, implementou licença parental estendida, criou programas de bolsas para filhos de funcionários, tornou a empresa carbono neutral. Os lucros, surpreendentemente, cresceram. Funcionários motivados trabalhavam melhor. A reputação da empresa atraía os melhores talentos. Sofia se tornou referência, palestras, revistas, prêmios. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Todo ano, no aniversário da morte de Helena, Sofia serviu como voluntária em abrigos. Distribuía comida. Conversava com pessoas em situação de rua. Lembrava de onde começou. Ricardo, agora semi-aposentado, a observava com amor e admiração. Eles jantavam toda semana. A relação ainda tinha suas complicações, mas era honesta, verdadeira. Sua mãe estaria tão orgulhosa, Ricardo disse em um desses jantares. Eu sei, Sofia sorriu. Sinto ela às vezes, guiando, protegendo. E você está feliz? Ele perguntou. De verdade? Sofia pensou antes de responder. Feliz é complicado, mas realizada? Sim, estou construindo algo que importa. É tudo o que podemos pedir. Anos depois, Sofia estava no mesmo Grand Palace Hotel, onde tudo começou. Agora ela era a palestrante principal de um evento sobre liderança feminina. Quando subiu ao palco, ela olhou o salão. Centenas de mulheres jovens olhando para ela com esperança e admiração. Minha história começou aqui, Sofia começou. Neste hotel, eu era garçonete. Fui humilhada publicamente por executivos que não me viam como ser humano. Estava escondida à vista de todos. Ela fez uma pausa. Mas aquela noite mudou tudo. Não porque um bilionário me salvou, mas porque eu decidi que merecia mais, que meu valor não era definido pelo trabalho que fazia, mas pelo caráter que cultivava. Sofia sorriu. Hoje eu lidero a empresa daqueles que me humilharam, mas não por vingança, por propósito, para provar que é possível subir sem pisar em ninguém, que sucesso não exige sacrificar humanidade. O auditório estava em silêncio absoluto. A cada uma de vocês, digo, não esperem ser descobertas. Descubram a si mesmas. Não esperem permissão para serem grandiosas. Sejam grandiosas de qualquer forma. E quando chegarem ao topo, estendam a mão para quem vem atrás. Esse é o legado que vale a pena construir. Os aplausos foram ensurdecedores. Sofia aceitou com humildade, mas seu pensamento estava em Helena, em Ricardo, nas duas pessoas imperfeitas que, cada uma à sua maneira, a fizeram quem ela era. Naquela noite, sozinha em seu escritório, Sofia olhou a cidade pela janela. Tinha vindo tão longe, de garçonete a CEO, de invisível a influente, mas no fundo ainda era a mesma pessoa, Sofia. Simplesmente Sofia. E isso era mais que suficiente. Ela pegou uma foto da mãe na mesa, sussurrou. Conseguimos, mãe. Do nosso jeito. Uma brisa inexplicável passou pela sala fechada. Sofia sorriu. Sabia que, onde quer que Helena estivesse, ela estava sorrindo também. A jornada tinha sido impossível. O reencontro, impensável. A transformação, extraordinária. Mas Sofia havia provado que o impossível era apenas uma questão de perspectiva e que, às vezes, as finais mais felizes nascem dos começos mais dolorosos. Quiero un pepino. Todo lo que necesito para tener un hámster y para ser feliz es un pepino. What's the matter? So tell me what's the matter? What's the matter? What's the matter? You treat me like oh baby. ¿Era aquí donde dejé mis cosas o no? No me acuerdo. Gracias, gracias. No sugar come. What you want, I need it. Puedes raptar amiga con una cuerda. Ay, pero no tengo cuerda. Tengo que ir a buscar. Tell me what's your motive. What's your motive?
What's your motive? So tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Aquí dejé mis cosas, ¿no? ¿Me lanzó? No lo abrí. ¿Pero para qué lo abro si ya no tengo espacio? Que no tengo nada de espacio. Necesito una mayor esto. Y esto. Porque estos son los más importantes. The spider to the fireman that broke. The person that forever told the joke. The inspiration to be seen. And at the television screen. Spider to the fireman that broke. Did you tell the fucking person before you I told the joke? Mientras no esté haciendo nada, les voy a cantar las canciones. Porque sí, es la única manera de entretenerlos. One is 1,000 times got demon bolder. Don't be surprised when you get bent older. They told ya, but you are dying for it. She saw us a grabbing out and was what it's in. The kids will dream of making it. Another variation on a theme. A tangle on a television and the magazine. You reckon that they do it for a joke? You reckon that we are defenders of any poser or professional pretender around. Necesito ese hilo. When did your list replace a trip and turn like a fist? Replace the kids don't concert. I don't want your stay for the morning after. Yo no quiero pelear contigo, chica. Yo solo quiero tus hilos. ¿Cuánto necesito? Pam, 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 pam. 4. Bounce at the time, got a demon boulder. Don't be surprised when you get bent older. I told ya, but you are dying for it. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna have it quicker. Everything gonna get some thicker. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna have it quicker. Everything gonna get some thicker. Listo. Assume that. Who'd want to be man of the people when there's people like you? Listo, ya estamos un poquito más estable. Porque tenemos mochila, que es lo más importante actualmente. No sé si hacer un para abajo o hacer un cuadrado pelado que diga esto es de Coini. My cock is much bigger than yours. With the feeling so pure. Oh, in the night with the crew regulator smoking cigarro. In the night with the crew regulator smoking cigarro. With the feeling so pure. Maya. Oh, in the night. Entonces, ¿pero ustedes qué prefieren? La casa lejos de la... O sea, como aparte de la... Ahí ustedes me entienden. ¿Aparte de la casa o la casa y cerca de la casa la... Para. De aquí vengo, ¿no? Sí. Para. ¿Y dónde está el fucking cofre? Ahí está. Where the animators at the anime? Where the... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué salen tanto?
espero que no salgan más. Let smoking cigarro. Michael can walk like through the door with the feeling so... ¿Por qué se van a llover? Que me coma mundo ya. Te lanzo ratata. Y si miraste, mientras yo te vi rotundamente, cesantemente, bien simpático. Entra mi flow psicopático. Y sin condena, sin pena. Yo. ¿Cómo se hacía? Me estoy volviendo loca. Me falta uno. Au. Bien, pero ahora estoy un poco en crisis porque no tengo espacio para nada y me van a matar. Mira, te dan tu raca, ta. Necesito 4. No me vengas con tus imbeciladas. Cabrón. 4.000 cojones. Estamos un poco atrapadas en estos momentos, pero mira. Que nos salga algo bonito. ¡Ay, un pingüino bebé! Me gusta más el unicornio, sí. Me da más personalidad. ¿Qué hago? Me falta uno de cuero. Pero salir a buscarlo hasta ahora es peligroso. ¿Dónde tan penadita? Perdón, es que me volví loca y me desordené entera. Pues es que me van a matar. Eso es lo que pasa. ¿Esto se come? Tomatillo. Es que estoy un poco atrapada. Me voy a morir en cualquier momento. Están obis conmigo, obis. Yo vine solo por una fucking mochila. Todo lo que quiero es una mochila, pero me vienen a atacar constantemente. Entonces no puedo moverme mucho. Me voy a comer una guerraga, ¿no?